É isso aí, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo? Eu passo mais uma aula de mecânica geral. O que eu vou fazer nessa aula, essa aula 2, é completar a teoria, né, uma parte inicial de vetores, com a parte de composição vetorial, e aí nós faremos pelo menos duas aulas, né, só de exercícios. Tranquilo? Legal? Então vamos trabalhar, pessoal. Então, olha, o que nós veremos nessa aula é uma parte de componente de uma força, ou seja, decomposição vetorial. Tá? Aqui eu tenho um exemplo bem claro disso, pessoal, onde eu tenho, né, uma grua, na verdade um guindaste, certo? Movimentando, por exemplo, um container ou algo assim, né, sei lá o que seria isso aqui. Então aqui você tem basicamente, ó, essa estrutura formada por cabos, tá? Então aqui eu tenho uma força F1 aplicada a esses cabos, e aqui eu tenho os cabos segurando esse container. Então eu tenho duas forças T1 e T2 de tração aqui. A minha pergunta é a seguinte: como é que isso aqui se mantém em equilíbrio, né? Como é que eu determino qual seria o valor de F1 ou o valor de T1 e T2, sabendo, né, o valor de F1, sei lá, ângulos e assim por diante? Então tudo isso faz parte de componentes de uma força. Na verdade, uma coisa bem legal para a gente aprender a trabalhar. Então a primeira pergunta é a seguinte, né? Como é que a gente trabalha, certo, com decomposição vetorial? Então vamos lá, vamos trabalhar, pessoal. Então eu vou começar com o exemplo mais simples de decomposição vetorial, onde nós temos um vetor F simples, tá? E a partir desse vetor F eu quero saber quais seriam os valores das componentes, o valor das projeções de F no eixo X e no eixo Y. Então, o que eu quero aqui, pessoal, é o seguinte, né? Eu, a partir de uma origem, criei dois eixos ortogonais, Y e X, e quero saber o seguinte, né? Quanto valem as componentes de F, as projeções de F, tanto em X como em Y. Eu acho que a projeção é muito legal, por quê, pessoal? Olha só, é como se eu realmente estivesse projetando, né? Então, vai imaginar, ó, que eu estivesse iluminando esse vetor F aqui por cima. Então, aqui embaixo, obviamente, vai ser gerada uma sombra. Essa sombra desse vetor F será a projeção dele no eixo X. Como é que eu monto essa sombra? Fácil. Eu venho aqui, pego a minha régua. Opa, régua não é tudo. Vou tirá-la aqui, ó, em 90 graus e vou criar aqui uma reta imaginária que seria o limite da minha sombra de F sobre X. Então aqui, ó, eu vou criar, né, ó, o limite dessa força. Tá? Então você fala, ah, é só isso? De certa forma só, pessoal. Então, olha, eu venho aqui agora, qual seria a projeção então da minha sombra? A projeção da minha sombra seria, por exemplo, essa daqui, ó. Tá aqui, né? Vamos lá, ó. Seria, começa aqui, né, minha sombra, e viria até essa extremidade aqui. Então, essa seria a projeção, a minha sombra gerada por F em direção X. Então, eu vou chamar essa daqui, ó, de Fx. Ou seja, a componente, a projeção de F sobre eixo X. Pessoal, eu também posso iluminar o meu vetor F por aqui, ó, né, na horizontal. Isso vai gerar uma sombra sobre Y. Então, como é que eu faço isso de novo? Bem simples, eu venho aqui, pego a minha régua, vou limitar a minha sombra, certo, em Y. Ou seja, eu vou traçar uma reta imaginária paralela a X, tá aqui, né? Tá? E aí, então, eu tenho agora, ó, a projeção do meu vetor F em Y. Então isso é bem tranquilo para vocês, né? A gente vê isso em ensino médio, inclusive, né? Não tem nada de complicado. Então essa é a projeção, ou seja, a componente de F sobre o eixo Y. Tá, pessoal, legal. Então eu consegui determinar quais são as projeções, quais são as componentes de F em X e Y. Então se eu olhar para
para minha componente fx, certo? Meu vetor fx, ele terá algumas características, né? Eu mostrei para vocês que todo vetor tem módulo, direção e sentido. Tá? Então, quanto vale o módulo ou a intensidade de fx? Qual será a direção ou qual é a direção desse vetor? A direção é fácil, né, pessoal? A direção de fx é a horizontal. E qual é o sentido, certo? Sentido aqui bem simples para a direita. Então, por enquanto, aparentemente aqui, certo? Só falta determinar a intensidade de fx, direção e sentido, é só olhar para a figura, já que é algo geométrico. E para fy, pessoal, componente fy, a mesma coisa, né? Olha só, eu ainda não tenho módulo, certo? Ou a intensidade. Com certeza eu tenho direção. Neste caso a direção é vertical, é bem definida, né? E o sentido também, neste caso aqui, para cima, bem tranquilo, bem fácil, bem legal mesmo, ninguém vai errar esse tipo de coisa. Legal? Muito bom. O problema é óbvio, né? É a pergunta que todos provavelmente estão se fazendo, né? Legal, Bárcio, só que faltou, né, as intensidades. Como é que eu faço para calcular a intensidade de fx e a intensidade módulo de fy? Aqui, pessoal, como eu tenho, certo? No caso de eixos, projeção, eixo xy ortogonais, ou seja, formando um ângulo de 90, é muito fácil, porque se vocês observarem, eu tenho a formação deste triângulo aqui, pessoal, certo? Podia ser outro também, mas esse aqui, né, é bem tranquilo, bem fácil, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Se vocês olharem, ele é um triângulo retângulo, tá aqui, um ângulo de 90. Então eu consigo encontrar as intensidades de fx e fy através de quem? De expressões trigonométricas. Como assim, Bárcio? Gente, a definição de um cosseno de um ângulo é cateto adjacente próximo pelo quê? Pela hipotenusa, ou seja, a intensidade fx por f. Então acabou, né? A intensidade fx, f cosseno de θ. Simples assim, fácil assim. E pessoal, se vocês pegarem a definição de seno, seno é cateto oposto, né? Fy. Então, o seno de θ é simplesmente Fy sobre F, ou seja, Fy será F seno θ. Então, aqui fica muito fácil encontrar as intensidades das duas forças. Se houver a formação de um triângulo retângulo, eu posso usar expressões trigonométricas, cosseno e seno, sem problema nenhum. Joia? Tranquilo? Você fala, tá muito lindo, muito maravilhoso. Esses eixos XY das projeções serão sempre ortogonais? Não, não necessariamente. Tá? Inclusive eu vou explorar isso fazendo um dos exercícios exatamente sobre isso. E quando os eixos, certo? Sobre o qual eu quero projetar, eu quero encontrar as componentes da minha força não forem ortogonais, ou seja, não formarem um ângulo de 90, como é que eu faço? Calma, a gente chega lá, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Tá? Outra coisa que eu queria que vocês percebessem, eu acho que a maioria já sabe, mas vamos lá, é o seguinte. Eu vou fazer o contrário agora, pessoal. Você fala, como assim, Bárcio? Eu tenho as componentes, as minhas projeções de f, fy e fx e quero somar essas componentes. Então, o que eu quero agora é o meu vetor soma ou meu vetor resultante, que será a soma das projeções, ou seja, fx mais fy. Como é que eu faço isso? Eu mostrei para vocês que é muito simples, né? Eu escolho um ponto qualquer do espaço, vou chamar de origem, vou a partir de agora, né, transferir os meus vetores fx, certo? A partir de O, na mesma direção, no mesmo sentido, né? Então esse aqui é o meu fx. E a partir da mesma origem, o fy.
Se eu quero a soma, pessoal, o que eu disse? Usar a regra do paralelogramo. Então, a partir daí, eu preciso, certo? Vou utilizar a minha régua aqui, ó, montar, fechar meu paralelogramo. Ou seja, a partir de FY, certo? Reta imaginária paralela a X. Vou fazer a mesma coisa para FY. Então, reta imaginária paralela a FY partindo de FX. Cadê meu vetor resultante, pessoal? Meu vetor resultante é simples, né? Tá? Método paralelogramo. Ele tem a mesma origem, né, dos vetores já montados e vai, né, terminar aonde as retas imaginárias se encontraram. E se vocês olharem, senhores, é óbvio que esse é o próprio f. Então, esse vetor soma que é de fy e fx é o próprio f. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa bem importante aqui, gente. Olha só, tá? Se eu for trabalhar com o meu f, f é a soma de fy e fx. Então, vetorialmente, escrever fx e fy é a mesma coisa que escrever f, tá? Por quê? Porque elas são as componentes. Tranquilo? Jóia. Depois eu tenho outra maneira de representar também essas componentes, mas com calma a gente vai trabalhando, né, ao longo do tempo aí. Eu vou mostrando isso com calma para vocês. Então, o f é sim, certo? As intensidades aí. Outra coisa, se eu quiser a intensidade de f ao contrário, né? Ó, f ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Tranquilo? Então, cuidado com isso, isso é bem simples, como eu disse, e bem fácil para vocês. Pessoal, ainda, tá, terminando esse conteúdo, essa primeira parte do conteúdo, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Eu mostrei que eu consigo adicionar vetores, subtrair vetores, entre aspas, aí, usando a regra do paralelogramo. Só que paralelogramo eu disse para vocês que depende, ou na verdade eu só posso somar dois vetores. Legal? E se eu tiver, como nessa situação aqui, pessoal, ó, onde eu tenho, certo? Três correntes, tá? Aqui, ó, fixando algo ou puxando aqui um objeto aqui. Se eu perguntar para vocês qual é a força total atuando nesse gancho ou puxando um objeto qualquer aqui, o que vocês me diriam? Bom, teoricamente é fácil, né? Se eu somar as três forças, as forças atuando em cada uma das correntes, eu vou ter a força total, a força resultante, a força atuando nesse gancho. Só que eu tenho três correntes, portanto eu tenho três forças. Então, olha aqui comigo, o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui, né? Ó. Então, qual é o truque para trabalhar aqui, pessoal? O truque aqui é muito simples. Então, vamos por partes. Tá? Eu vou fazer isso também por decomposição e faço exercício também sobre isso. Se eu posso somar 2 a 2, não tem uma regra, mas o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar somando F1 e F2. Então, ó, primeiro, certo? Eu vou somar F1 e F2. Então, eu esqueço que existe esse vetor F3, isso aqui para mim não existe. Vou somar F1 e F2 usando a regra do paralelogramo. Obtenho essa força que eu posso chamar aqui, ó, de uma F', que é a soma dessas duas. Certo? Acho módulo, direção e sentido. No passo seguinte, o que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou fazer o contrário, né? Ó, eu vou imaginar que isto agora não exista mais, isso não exista mais, tá? Só existe F' e F3 e vou determinar a minha resultante. Tranquilo? Então eu faço 2 a 2 sempre, vou fazendo e diminuindo. É a única maneira de fazer isso? Não. A outra maneira de fazer isso é usar decomposição de vetores. Legal? Então, como é que nós trabalhamos decomposição de vetores? Pessoal, decomposição de vetores, como eu já mostrei para vocês, é encontrar quanto vale as componentes de um determinado vetor em direções fornecidas. Geralmente, né, a gente trabalha com as direções padrão aí, né, que seriam x, y, z, que são ortogonais. Eu já disse, e se não forem? Não tem problema, tá, gente? Se não for, ótimo. Eu vou mostrar como se faz isso fazendo exercício.
Então eu vou mostrar essa decomposição também na prática. Então eu escolhi 3 vetores, são aquelas 3 forças aplicadas naquelas correntes. O que eu vou fazer agora é simples, legal? Eu vou pegar, então eu atribuí valores a essas forças, 500 newtons, 400 e 100, tá? E atribui valores para aqueles ângulos, 30 e 60. Joia? Aqui com a direção horizontal. E eu quero determinar quanto vale o meu vetor resultante. Determinar o vetor resultante, senhores, tem que tomar cuidado, né? Eu preciso determinar módulo, direção e sentido dele. Como é que eu faço isso por decomposição? Eu faço isso por partes, por passos. Fica mais fácil, não confunde, gente, certo? E fica muito legal. Então a primeira coisa, tá? A primeira coisa é pegar esses vetores, aonde estão esses vetores aqui, certo? E jogar esses vetores nos meus eixos x, y, a partir de uma origem O. Então vamos lá. Então eu venho aqui. Aqui, pessoal, eu terei o meu vetor, certo? F1. E eu sei quanto ele vale, tem uma intensidade de 100 newtons. Aqui eu tenho, ó, o meu vetor F3, que também sei quanto ele vale, né? Módulo, direção e sentido. Aqui, ó, eu sei quanto vale F3. F3 já está em X, então isso é muito legal, não preciso decompor, né? Ele é a própria, entre aspas, componentes, ele já está em X. E aqui, pessoal, ó, eu tenho o vetor F2. Vou colocar ele mais em pé aqui, né? Perfeito aqui, tá? O meu vetor F2, que eu também sei o valor dele, direção e sentido. E sei o valor dos ângulos. Então, ó, vamos decompor, determinar as componentes desses vetores. Que vetores? Os únicos vetores que vão ter componentes em x, y são 1 e 2. O 3 já está sobre x, certo? Então, ele já é o próprio F3x, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes aqui, tá? Então eu venho aqui, pego a minha régua, vou fazer, tá, ó, a decomposição, ou seja, qual é a projeção de F1 em X. Então eu venho aqui, ó, reta imaginária, reta imaginária, né, que vai delimitar a projeção. Pessoal, e eu vou fazer a mesma coisa já para F2, tá? Já vou descobrir qual será o limite, né? A projeção de F2 em X. Fica mais fácil no meu caso, né? Porque a minha régua já está 90, certo? Tranquilo? Muito bom. Agora eu vou fazer as minhas coisas para as minhas projeções em Y. Então eu venho aqui, ó, e determino os meus limites, né, das minhas projeções em Y. Opa, um está aqui. E o outro está aqui. Então, cadê os meus vetores agora, as minhas projeções? Vamos lá, ué, certo? Vamos determinar cada um deles. Primeiro da direção X. Vamos lá vamos pegar uma cor aqui, ó, azul, por exemplo. Então aqui, pessoal, olha aqui comigo como isso é fácil, ó. Aqui, partindo de O, indo até essa extremidade, eu tenho a projeção de F1 em X. Então esse meu vetor aqui, ó, é a componente de F1 em X. E aí eu vou fazendo, né? Aqui, ó, se eu partir daqui até essa extremidade, deixa eu fazer outra curva. Partindo daqui, então, indo até a extremidade, eu tenho a projeção de quem, pessoal? De F2 em X. Vou fazer a mesma coisa, ó, projeção de F2 em Y. Tá aqui, moçada, ó. Essa é a minha F2Y. Legal? E aqui, para terminar, para não esquecer, eu ainda tenho a projeção de F1 em Y. Tá aqui, ó, a projeção de F1 em Y.
O problema todo é que é legal, eu tenho as projeções, tá? Os valores que eu tenho é de F2, F1 e F3, eu não tenho os valores ainda das projeções. Então qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Sabendo esses ângulos aqui, pessoal, ó, esse ângulo valendo 30 e este ângulo valendo 60, aplicar relações trigonométricas, seno e cosseno, para obter quais são as componentes. Vamos fazer isso para F1? Então, opa! Deixa aqui mesmo. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, ó, vou fazer aqui nesse canto, tá? Vou começar daqui. Vamos trabalhar então. O que eu vou fazer? Ó? Se vocês olharem aqui, pessoal, de novo, ó, cosseno de 30, cosseno é cateto adjacente. Então vamos lá, ó. Cosseno de 30 vai ser cateto adjacente, que é F1x sobre F1. Portanto, pessoal, o valor, né, da intensidade de F1 na direção x será F1 cosseno de 30. Então, F1x será F1, tá aqui, ó, certo? Vale 100. Cosseno de 30, se vocês não estão lembrados, é raiz de 3 sobre 2, né, 1,73 sobre 2, em torno de 0,87. Tem na calculadora de vocês, tá? Então, isso dá em torno de 87 newtons. Por que em torno? Porque isso aqui é uma dízima periódica, 86,6666. Então, o aproximei está ótimo, só para a gente brincar. Então, eu sei já quanto vale isso aqui, pessoal. Ó, essa componente vale 87 newtons. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, aqui em cima, certo? Para componente Y. A componente Y, senhores, de F1 é seno. Então, ó, seno de 30 é cateto oposto, portanto, F1Y sobre F1. Ou seja, F1Y que eu quero é F1 seno de 30. Se vocês estão lembrados, F1Y, certo? É 100, isso é meio, portanto, 50 newtons. Então, essa força aqui tem uma intensidade de 50 newtons. Acabou? Não, tem que fazer a mesma coisa para F2, pessoal. Então, vamos lá, ó. Só que aqui tem que tomar cuidado, né? Aqui, ó, 60. Então, ó, cosseno de 60 vai ser o quê? Cateto adjacente, F2x sobre F2. Portanto, F2x, F2 cosseno de 60, F2 tá aqui, ó, né, moçada, ó, 500, joia, fácil. E o cosseno de 60 é meio. 5 vezes 5, 25, então 250 newtons. Então, essa força aqui agora vale, tem uma intensidade de 250 newtons. Vou fazer aqui em cima a mesma coisa para F2Y, só que agora, né, ó, cateto oposto, portanto, o seno de 60 é cateto oposto, F2Y sobre F2. F2Y é F2, certo? Vezes o 0,87. Isso, se vocês fizerem, 5 vezes 8, 40, dá 0,87, 435 newtons. 435 newtons. Tá? Então, essa daqui tem 435 newtons. Legal? Então, o que eu costumo fazer? Isso aqui está um rolo maldito. Então, eu costumo, para deixar bem claro o que a gente quer fazer agora, certo? Eu não tenho mais F1, F2, tá? Eu tenho as componentes. Então, aqui, para essa figura, eu só vou trazer as componentes. Legal? Com os seus respectivos valores. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos brincar. Eu tenho, na direção no sentido de x, eu tenho F3, que eu sei quanto vale, tá? 400 newtons. Eu sei, ó, que eu tenho aqui
F2x que eu sei que vale 250 newtons de intensidade. Eu tenho ainda, pessoal, ó, aqui ó, né, ó, para cima, eu tenho a minha F2Y, que tem uma intensidade de 435 newtons, tá? E para terminar eu tenho que fazer F1, né? Tá? Então vamos lá, eu tenho F1x, legal? F1x aqui vale 87 newtons, joia? E vou ter também a minha F1y. Opa. F1y, que eu sei que vale 50 newtons. Aqui é a minha origem. Então, aquele problema que envolvia, senhores, a soma desses três vetores, né? Ó, então, lembrar que o resultante aqui é a soma dos vetores F1, F2 e F3. Estou somando módulo, direção e sentido, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Se transformou, de certa forma, numa soma e numa subtração de vetores. Por quê? Quando eu decomponho, eu vou obter vetores ou na mesma direção, no mesmo sentido, ou na mesma direção em sentidos opostos. Então, como eu mostrei na aula 1, certo? Dentro daquelas minhas, né, observações, aqui eu tenho dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido. O vetor resultante tem mesma direção e sentido e a intensidade é a soma deles. Aqui para F1x e F3 também. Aqui, ó, aí o que eu vou fazer? Eu tenho um vetor F2x que está na mesma direção, sentido contrário, vou subtrair. Eu sei que o vetor resultante em x vai ter a mesma direção, o sentido sempre do maior, né? E o módulo é a subtração, sempre do maior menos o menor. Legal? Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então se vocês fizerem ou olharem, né, já posso até colocar aqui, ó, o que acontece, ó, quando eu fizer em y, eu vou ter um resultante, vamos dizer assim, y, que vai valer quanto? 435 com 50, 437, né? 37, 7, 5, 6, 7, 487, né? Ó, 487 newtons, tá? Tranquilo? Quando eu fizer aqui, ó, na mesma direção, no mesmo sentido, aqui eu tenho 487 newtons. Só que eu vou ter que subtrair isso daqui, ó, de 250, certo? 487. Cadê? 487 menos 250, que vai me dar 237. Então aqui, ó, você tem 237 newtons. Então toma cuidado, né, ó, certo? Essa é a força resultante em X e aqui, ó, eu vou ter a força resultante em Y. Legal? Você fala, tá, Basso, e agora? Como é que eu faço para terminar tudo isso? Gente, agora acabou, certo? O que eu tenho agora, deixa eu ver se eu fiz aqui, é o final. Então, o que eu tenho no final? Vou usar a mesma figura, tá, pessoal? Na figura, o que eu mostrei para vocês que eu tenho a partir de agora? Eu tenho um vetor, um vetor na direção x, certo? Olha lá, ó, um vetor resultante na direção x, cujo módulo é de 237, e tem um resultante em y,
um módulo de 487. 87 newtons. Preciso terminar? Ué, preciso obter o resultante total, né? Então, mas agora é ângulo de quem? De 90 metros do paralelogramo, né, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil para vocês fazerem agora. Tá vendo aqui, ó? Reta imaginária, né? Como eu fiz sempre até agora. Opa! Então, reta imaginária partindo de FY perpendicular a FX. E a mesma coisa para FX paralelo a FY. Aí, aqui, ó. Certo? Também bem tranquilo aí, sem problema algum. Aí é só obter o resultante. Então eu venho aqui, ó, o resultante, né, tem a mesma origem e se encontra lá, certo? Aonde as retas imaginárias se encontram. Esse aqui é o meu resultante total. E como é que eu faço para determinar qual é o módulo dele? Gente, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Isso dá 487 ao quadrado mais 237 ao quadrado. Quem fizer isso e extrair a raiz quadrada tem que encontrar algo próximo a 542. Na verdade, 541,6,7, depende das aproximações, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu fiz um exemplo legal. Eu obtive a resultante de 3 vetores por decomposição. Se tivesse 4, é a mesma coisa. Se tivesse 5, é a mesma coisa. Tá? Nós faremos exercícios, tá? Disso também. Fiquem tranquilos aí, certo? Não tem muita coisa que se preocupar, não. Pessoal, para terminar, eu tenho aqui um resumo e tenho, na verdade, que chamar atenção numa coisa aqui que vai ajudar bastante a gente. Então, o que na verdade mostra esse meu resumo, senhores? Esse meu resumo mostra algumas coisas legais. Primeiro, certo? Ó, tendo 2 vetores F1 e F2, eu consigo obter o meu vetor resultante, regra do paralelogramo. Lembrar que eu tenho que usar lei dos cossenos, então FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2, F1, F2 cosseno de θ. O meu θ, senhores, é este ângulo direto entre 2 vetores a partir de uma mesma origem, tem que tomar cuidado, tá? Então, a regra do paralelogramo exige lei dos cossenos para determinar o módulo, intensidade, direção e sentido é feita repetida pela própria figura, legal? E decomposição. Decomposição, pessoal, ó, eu forneci aqui 2 eixos que não são ortogonais. Então, o que eu fiz? Ó, eu obtive, certo, as componentes do meu vetor F, ó, na direção V e na direção U. Eu também vou fazer isso aqui, tá? Aqui, quando eu estiver trabalhando com vetores que não são ortogonais, senhores, tá? Eu já mostrei para vocês a tal da lei dos cossenos, só que eu não falei nada sobre a lei dos senos. Isso é uma coisa muito legal para utilizar, a gente vai usar bastante. Então, quando eu tiver principalmente vetores que não são ortogonais, lei dos senos funciona muito, tá? Então, como é que fica a lei dos senos? Olha aqui esse triângulo aqui para mim, ó. Tem lados A, B, C, e se você perceber aqui, pessoal, ó, ele tem ângulos. Então, ó, se você pegar A, certo? O A tem, olha só, ó, certo? Oposto a ele, um ângulo, opa, deixa eu fazer aqui, ó, certo? Um ângulo lá. O lado B tem oposto a ele, certo? O ângulo B, e a mesma coisa para C, né? O lado C tem oposto a ele, o ângulo C. Então, não vou mostrar mesmo porque a gente não tem tempo, mas dá para mostrar o seguinte: se você fizer a relação entre o seno desse ângulo e o lado oposto, ou seja, se eu fizer a relação entre seno de Azinho sobre A, isso vai dar um valor constante, ou seja, isso vai ser exatamente igual a fazer
seno de B sobre B, ou seja, o ângulo, certo? Seno de C sobre C, ou, como está escrito aqui, né? A sobre seno de A vai ser igual a B seno de B e assim sucessivamente, tá? Existe uma proporção, então, entre o lado e o seno do ângulo oposto, tá? Então, isso é bem legal, bem facinho. A gente vai utilizar bastante essa lei dos senos. Legal? Então, essa aula é só, pessoal. A próxima aula eu só farei exercícios. Então, não é verdade, eu farei acho que mais 2 aulas, as aulas 3 e 4, só de exercícios para ficar bem sólido, porque eu vou precisar muito disso no decorrer do curso. Legal? Pessoal, é isso aí. Um abraço, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Eu agradeço muito. Até mais, pessoal.